Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Milênio Mudança. Nós estamos terminando hoje a nossa semana de Provérbios com esse quinto vídeo de reflexão, de conselhos pautados no livro de Provérbios. E o nosso tema hoje é impulsividade. Muitas vezes somos movidos pelos impulsos. E o texto bíblico base para a nossa reflexão nessa manhã se encontra lá no capítulo 16 de Provérbios, verso 32, que nos diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Esse texto bíblico é autoexplicativo também. Ele nos diz basicamente que melhor é aquele homem que consegue controlar os seus impulsos do que aquele que é considerado um valente, aquele que é impulsivo. E, infelizmente, na nossa sociedade, nós tendemos a valorizar mais aqueles ditos como valentes. E nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, alguns homens considerados guerreiros, heróis de guerra, homens valentes, também agiram impulsivamente e, por seus impulsos, acabaram atraindo desonra e maldição para si próprios. Davi é um exemplo clássico disso, um herói de guerra que não conseguiu reprimir os próprios impulsos ao ver Batseba e por isso trouxe para sua casa um cenário de conflitos, de morte, de abusos e de muito sofrimento. E há homens que eram reis e não estão descritos na Bíblia, mas que passaram pelo mesmo tipo de situação. O rei Henrique VIII, por exemplo, o rei da Inglaterra, cancelou seu casamento com a rainha Catarina Aragão para se casar com Ana Bolena em torno de 1533. Para isso, seguindo seus impulsos físicos de desejo por Ana Bolena, Henrique VIII rompeu com a igreja e fundou a igreja anglicana. Foi um período muito difícil. As pessoas ficaram confusas e ele dividiu o seu reino por causa dessa postura. É interessante a gente perceber que vai conquistar sempre mais aquela pessoa que aprender a se controlar. O homem paciente saberá dominar o seu próprio espírito, entendendo que não adianta conquistar, dominar uma cidade se ele não conseguir dominar a si mesmo, dominar a seus próprios impulsos, dominar a seus desejos físicos, a vontade de falar o que não deveria ser dito, a vontade de fazer o que não deveria ser feito. Um homem paciente que vive em Cristo Jesus terá seus pés calçados na preparação do evangelho da paz e não da guerra. Isaías, capítulo 52, verso 7, o texto sagrado nos diz o seguinte: são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e dizem a Sião: o seu Deus reina. O homem paciente, ele estará alicerçado em Deus. Ele conquistará porque levará palavras que proclamam paz e não que proclamam guerra. O guerreiro está sempre preparado para a guerra. Ele pode até conquistar territórios, mas um homem paciente conquista corações. E ele certamente terá muito mais cuidado. Cuidado para que pessoas não sejam magoadas. Cuidado para que pessoas não sejam machucadas. Ele saberá ajudar pessoas, saberá fazer renúncias, saberá controlar a si mesmo e diminuir a si mesmo para que o Senhor reine no coração dele e o governe. Esse homem certamente conquistará muito mais do que aquele que é reconhecido como valente. Até porque os valentões da vida geralmente ganham algumas brigas, mas também tem muito a perder. Medite sobre essa palavra
Deus te chamou para ser paciente, para ser longânimo, para entender que é sobre Ele e não sobre você.